Bom dia, meu nome é Júlia e hoje eu vou apresentar sobre como foi o relato da experiência sobre a produção da paródia acerca da diretriz Universalidade do SUS. Bom, para a produção da paródia a gente teve pontos positivos e pontos negativos. Os pontos positivos principais, na minha opinião, foi que a paródia ajudou a gente a ser mais criativos, também ajudou a gente a aprender mais acerca das diretrizes do SUS no geral, não apenas sobre a universalidade, porque querendo ou não, para a gente poder falar sobre universalidade, a gente tinha que aprender um pouco mais do que era a equidade, que é outro princípio do SUS, e a integralidade, para poder não citar uma palavra ou outra que fosse deixar ambíguo ou não fosse determinante para aquele tema, que fosse acerca de outro tema. Então a gente teve que estudar mais e aprender mais sobre os três temas para poder fazer a paródia. Além disso, a gente teve uma integração muito legal de pessoas que a gente não conhecia. Questão de, tipo, pessoas que são do noturno e outras turmas, a gente conseguiu ter um convívio maior. E, querendo ou não, gerando um coworking no futuro, provavelmente. É, também a gente teve um pouco do ampliamento do nosso conhecimento geral. Como assim? A gente estudou muito acerca de sinônimos e de como seria a produção de uma paródia no geral. Então, isso foi muito bom porque a gente melhorou o nosso conhecimento geral, como também a gente ampliou nosso conhecimento específico do tema que a gente estava abordando. Mas também houveram alguns pontos negativos. Dentre esses, a gente tem, infelizmente, todos os participantes participaram, então teve dificuldade na comunicação, mesmo que a gente se exigisse, as pessoas às vezes não tinham interesse em participar e até mesmo é, não responderam mensagens que enviamos. Então, assim, acabou gerando algumas divisões desiguais de funções e isso acarretou em sobrepeso para alguns componentes que tiveram que fazer várias tarefas. Também foi difícil encontrar uma música para poder fazer a paródia, porque na nossa perspectiva tinha que ser uma música que todos conhecessem o ritmo para poder cantar e aprenderem só a letra e cantar com base no ritmo. Então foi um pouco difícil achar uma música que todo mundo conhecesse e que conseguisse passar uma espécie de ritmo mais rápido, que era o que a gente queria para a música. Além disso, foi muito difícil rimar as palavras, porque, como eu falei, a gente teve que estudar sobre o tema para poder fazer isso. Então, a gente tinha palavras que a gente queria usar e não conseguia porque não rimavam. Então, foi um pouco difícil essa questão também. Fora que ensaiar para apresentação foi um pouco mais complicado, porque nem todo mundo pôde ensaiar no mesmo dia. Então, pequenos grupos ensaiaram, teve gente que ensaiou sozinha, teve gente que não ensaiou, e a gente combinou de chegar mais cedo no dia da aula, da apresentação, para poder ensaiar todo mundo junto e passar uma única vez. Mas antes disso, a gente que fazia cada estrofe mandava um áudio no grupo falando como deveria ser cantado para a pessoa entender como é que pegava o ritmo. Então, teve esse ponto negativo de não conseguir o ensaio, mas mesmo assim teve o esforço coletivo de tentar passar o ritmo da melhor forma possível. A paródia tá aqui e eu vou falar um pouquinho sobre quais foram as estrofes mais difíceis que eu acho. Foi principalmente essa questão do refrão, porque é mais difícil a gente cantar ritmado quando tem que cantar com separação silábica como essa parte universal, acessível para todo mundo. Então, assim, começa com a separação silábica e logo depois você tem que correr com a letra. Assim como nessa outra estrofe aqui, U, B, A, U, B, S, tem uma forma de você falar que não vai prejudicar a próxima parte da música. Então, foi um pouco mais difícil, principalmente nessa questão aqui que eu tava falando sobre ensaiar para apresentação, porque quem fez essa letra, cada grupo se dividiu a ponto de alguns fazerem cada estrofes ou algo assim. É, quem fez essa letra teve que passar várias vezes como é que era e as pessoas mandaram áudios perguntando se estavam cantando corretamente, então foi uma experiência bem diferente. E foi uma forma de metodologia ativa de ensino, né? Metodologia ativa de ensino é quando o aluno se esforça para aprender o conhecimento ele mesmo, não chegar simplesmente na sala de aula, o professor começar a falar e ele só escutar. E eu achei muito legal que, para fazer é, as pesquisas com
a intenção de falar um pouco sobre isso, eu peguei uma fala de Paulo Freire, que ele falava que a educação de forma crítica e criativa, ela faz com que o aluno não seja só um receptor passivo, mas que ele absorva aquele conhecimento. Eu achei isso muito interessante. E um artigo de duas pessoas, chamada Bordenave e Pereira, eles falam que quando a gente tem coisas desafiadoras e coisas que, tipo, nos levam ao limite, nós aprendemos mais com isso. E foi muito desafiador a produção dessa paródia, porque era uma coisa que a gente não tá mais tão acostumado a fazer na faculdade, não são todos os professores que passam metodologias ativas de ensino. Fora que é mais difícil com o prazo que a gente tem, outras matérias, então foi desafiador, mas a gente conseguiu fazer. E eu acho que os dois estão certos, tanto o Bondev e Pereira quanto o Freire falam isso, e foi um conhecimento que de fato ficou na nossa cabeça. Então, isso foi muito positivo na minha percepção. Essa forma de metodologia ativa funcionou muito. E, como eu estava falando, foi uma experiência muito positiva, porque eu pude absorver melhor o conteúdo. E eu aprendi de uma forma legal. Eu aprendi estudando para fazer uma música, aprendi conversando com os meus amigos o que ficaria melhor rimando, pesquisando sinônimos. Foi uma experiência bem diferente do que a gente está acostumado, principalmente nesse meio acadêmico, em que os professores gostam tanto de coisas mais sérias e de passar o conteúdo mesmo, sentar, você escutar o conteúdo e fazer uma prova. Então foi uma forma divertida de aprender. Fora que, tipo assim, ok, foi legal, mas também teve os problemas, né, com relação ao diálogo em grupo, a pessoas que não quiseram realizar parte delas dos grupos. Então, assim, teve seus pontos positivos e negativos, mas o que eu tiro pra minha pessoa é que foi muito difícil com relação a perder esse controle de controlar as pessoas fazerem ou não isso, e ensaiarem, fazerem a parte delas, ensaiarem, isso me deixou muito ansiosa. Fora a ansiedade de falar em público, que também me pegou muito. Então, o que eu tiro desse trabalho pra mim mesma foi essa questão de eu tenho que melhorar muito na minha ansiedade, porque me atrapalhou um pouco, eu acho, tanto na conversa entre os integrantes do grupo, quanto eu mesma para lidar com isso durante a semana que antecedeu a apresentação. Então, essas são as referências, e é isso. Obrigada!